Boa noite, gente. Vamos orar então para irmos para essa segunda parte dos estudos aqui do GESP, né? Vamos orar. Deus, Senhor, nós estamos agradecidos por mais um momento de reflexões e de estudos. Que o Senhor nos abençoe, a todos aqui presentes e a cada família aqui representada. Assim seja. Então, hoje no tema alegria, né? Segunda parte, que o Ramel vem trazer para nós. É muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma, isto é, reconhecer o si mesmo, a mais profunda realidade, a vontade de Deus que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. Todos nós fomos criados pela divina sabedoria do universo para ser felizes, tanto no plano físico como no astral, e certamente por toda a eternidade. A alegria de viver é um atributo natural de toda criatura humana, herança de sua filiação divina. Na realidade, a alegria começa quando somos responsavelmente livres para ser nós mesmos, quando tomamos o leme de nossa vida nas próprias mãos e deixamos de ser escravos de algo ou de alguém. A bem da verdade, dizem os benfeitores espirituais, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. O Livro dos Espíritos, questão 829. Não há homens que sejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens. Muitas pessoas acreditam que, sentindo e pensando como os outros, serão mais aceitas e amadas. Outras pensam que, comportando-se de forma submissa, débil e servil, evoluirão mais depressa. Elas ignoram que, assim procedendo, estarão perdendo contato com a própria fonte sapiencial, que promove o encontro com a vontade de Deus. A prova disso é o que Paulo de Tarso escreveu aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ou Imago Dei, reside nas criaturas e representa um livro sagrado a ser desvendado na própria intimidade. Imago Dei é a imagem de Deus. Sustenta Jung que trazemos em nosso íntimo a imagem de Deus, a marca do si mesmo, o self, em inglês. Segundo as teorias junguianas, o si mesmo não é apenas o centro, mas também toda a circunferência que contém em si tanto o consciente quanto o inconsciente. Ele é o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. Carl Jung afirmava que o self preside a todo o governo psíquico, é uma autoridade suprema e é considerado a unificação, a reconciliação, o equilíbrio dinâmico, um fator interno de orientação do mais alto valor. Ajustando esses conceitos à nossa fé espírita, podemos dizer que o Cristo é o símbolo do si mesmo, porque se identificou plenamente com a vontade de Deus. O Mestre reconheceu em si a Imago Dei, visto que integrou sua compreensão do mundo exterior com tudo aquilo que é divino em si mesmo. A concepção católico-cristã primitiva da Imago Dei, assegurada na figura de Jesus, expressa em verdade que somente o Mestre retinha a totalidade da natureza divina. Ele é denominado até os dias atuais pela Igreja de Roma de Filho unigênito de Deus, não manchado pelo pecado. Por outro lado, a religião romana afirma que os seres humanos não possuem as mesmas potencialidades celestes que possuía o Mestre, uma vez que a imagem divina do homem foi danificada e corrompida pelo pecado original, e só será restaurada pela misericórdia do Criador. Entretanto, os guias da humanidade afirmaram a Allan Kardec que os denominados anjos, arcanjos e serafins não formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos, e que todos nós passamos igualmente por estágios na escala evolutiva, sem nenhuma distinção, prerrogativa ou exclusividade,
Isso se encontra na pergunta 128 de O Livro dos Espíritos. Não podemos conferir a um indivíduo uma criação superior ou especial em relação aos demais. Jesus de Nazaré não é filho privilegiado de Deus, mas um ser que desenvolveu suas potencialidades em altíssimo grau, incluindo-se entre os espíritos que aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Superou a condição humana por sua elevada evolução espiritual. É um modelo real que todos nós podemos atingir se seguirmos seus passos e exemplos existenciais. O verdadeiro contentamento fundamenta-se no fato de usarmos de forma livre, consciente e sensata a capacidade de ser, pensar, sentir e agir. A alegria de viver está baseada na certeza que experimentamos quando reconhecemos que palpita em nós uma tarefa suprema, o self ou si mesmo, que é a de manter todo o nosso sistema psíquico unido e reedificado toda vez que ele correr perigo de se fragmentar ou desequilibrar. Uma vez que está impressa em nós a Imago Dei, estamos em contato com essa totalidade ou poder superior e, portanto, sua presença atrai o ponteiro da bússola interior, que nos indica o ponto seguro da vida providencial. Quando seguramos as rédeas da própria existência, assenhoreando-nos dela, vivemos tranquilos e felizes e não mais necessitamos impor, comandar e controlar os outros, nem utilizar compulsoriamente a aprovação e os aplausos alheios para decidir ou agir, porquanto estamos firmados em nosso mais profundo senso de identidade com a consciência sagrada. Não é egoísmo abrigar na alma uma sensação de aceitação genuína e profunda de nós mesmos, nutrindo uma autêntica autoestima e uma alegria que resultam num sentimento íntimo de vivacidade e contentamento. Essas ideias podem de início nos incomodar ou surpreender, já que podemos associá-las à vaidade ou ao orgulho. Por sinal, escreveu o apóstolo Mateus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vende tudo o que possui e compra aquele campo. É muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma, isto é, reconhecer o si mesmo, a mais profunda realidade, a vontade de Deus que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. Há muitas formas de escravidão. Não devemos nos escravizar a nada nem a nenhuma pessoa, pois o grau de alegria é proporcional ao grau de liberdade que possuímos. Dentro de nós existe um universo ilimitado que, infelizmente, reduzimos ao mundo insignificante de nossos interesses mesquinhos. Quando nos identificamos com o Criador, a alegria passará a ser presença marcante em toda e qualquer de nossas atitudes. E aqui, a falar de forma resumida, o Hamed ele focou muito na questão da Imago Dei, O Carl Gustav Jung ele se baseia, como ele fala na apresentação do livro, ele se baseia na psicologia analítica de Carl Gustav Jung e também no budismo, mas aqui ele está focando em temas junguianos. E uma das coisas que se tem é que um estudioso dos mitos, o Joseph Campbell, tem até vídeos no YouTube, O Poder do Mito, bem simples, tem um livro também. Ele coloca que nós somos marcados, pelas narrativas míticas, narrativas dos mitos. E dentro dessa perspectiva junguiana, nós podemos perceber que o mito ele vai ser narrado para nós e vai fazer com que em nossa mente se produza um impacto, um impacto esse necessário para que a gente possa então
conquistar o quê? Conquistar um equilíbrio. E equilíbrio se relaciona justamente com a ideia do si mesmo, né? Esse self, em inglês, em alemão, Selbst, que é o centro dessa imagem de Deus em nós, né? E aí nós vamos pensar o seguinte: como que nós, aqui, sociedade ocidental, estamos marcados pela narrativa mítica? Nós estamos marcados pela narrativa do mito de Adão e Eva, por exemplo. Outros mitos têm, mas a narrativa do mito de Adão e Eva, que traz a questão de culpa, traz a questão de salvação. E se nós formos olhar as mais diversas culturas, nós vamos ver aí muitas culturas colocando, né, deuses salvando seres humanos que se perderam, né, no caminho proposto pelos deuses. Nós vemos isso na mitologia grega, na mitologia judaica, vemos isso na mitologia cristã, como a mitologia de Adão e Eva, né? E esse arquétipo, né, essa imago Dei, né, essa imagem de Deus, está presente em nós, essa imagem primordial que explica, né, que vai dizer para nós, né, o porquê nós estamos no mundo, né? O mito de Adão e Eva traz isso, né? Olha, você trabalha porque lá os primeiros pais da humanidade, os primeiros humanos, desobedeceram a lei de Deus. Então, comerás o pão com suor do teu rosto. Então, o trabalho é um castigo, né? Aí dá para concordar com o Zeca Pagodinho, quando o Josué perguntou a ele: o que você não gosta de fazer? Você odeia fazer, Zeca? Trabalhar. Se olhar para essa perspectiva, ele não está errado, não, está certo, uma perspectiva teológica, porque se o trabalho é uma punição de um homem que eu nem conheci na minha vida, que deram o nome de Adão, que nem é o nome de um homem, que quer dizer terra fértil, Adama, do hebraico, sangue, fertilidade, terra que produz. Adão quer dizer isso. Hava, que é Eva em hebraico, quer dizer vida. Não é um homem ou uma mulher, são nomes simbólicos. A literatura hebraica ela é simbólica, ela é alegórica. Não tem essa de aquilo ser real. Por isso os papas, desde Papa Pio XII, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, por último Papa Francisco, eles afirmaram: a teoria da evolução de Charles Darwin é muito mais do que uma hipótese, ela é realmente uma teoria. Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis, ele fala: a partir da descoberta do Big Bang e das descobertas arqueológicas e antropológicas, o Fiat Lux do Gênesis, faça-se a luz, o início da criação foi descoberto, colocando a situação unida à ciência, e não dentro de um mito. Adão e Eva hoje é história para criança, gente. Adulto que acredita nisso, como o Paulo Marcelo falou, é adolescente. É a mente ainda infantilizada. Não consegue raciocinar para além disso. Não consegue ir além dessa situação. E essa imagem de Deus está em nós, né, diante desses mitos. Agora, o que nós, a partir disso, né, nós podemos pensar? Que Jung, e o Hamed traz isso, coloca Deus como sendo um arquétipo, é um Deus em nós, né? Uma imagem de Deus, a imago Dei, está dentro de mim, dentro de cada um de vocês. Então, e isso, se está dentro de cada um de nós, está, segundo Jung, no inconsciente coletivo.
está dentro de nós porque faz parte do inconsciente coletivo, faz parte de toda uma tradição, né, cultural, e que está bem inserida, né, na sociedade, está aí presente, né, essa imagem de Deus está presente na nossa sociedade, porque esse mito ele vive se repetindo como nas sociedades antigamente chamadas tribais, né, sociedades originárias. A tradição oral permanece, ela vai se fazendo, essa história vai sendo contada dentro das igrejas, dentro de tempos mais diversos. E aí, será que Allan Kardec, por exemplo, ele desfaz a figura do arquétipo como uma imagem primordial? Será que ele desfaz isso? Que na primeira questão do Livro dos Espíritos está assim: o que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Mas quando ele fala Deus é a inteligência suprema, ele está dizendo uma inteligência superior ao ser humano. E o arquétipo, a imagem primordial, também é superior, porque nós não temos escolha, né, de qual arquétipo nós vamos ter em nosso inconsciente, nesse inconsciente coletivo, na proposta de Jung. Então, Deus, mesmo na proposta espírita, combinando-se com a psicologia analítica de Jung, não deixa de também ser considerado um arquétipo. E aí fica uma reflexão final, para quebrar a cabeça. Duas perguntas que eu tenho para vocês. Se Deus é um arquétipo, o que isso revela sobre nossa busca por significado? Segunda pergunta: como o Espiritismo, ao apresentar um Deus justo e amoroso, ressignifica essa imagem em contraste com o Deus punitivo de algumas interpretações literais do livro A Gênese da Bíblia? Isto é, se Deus é essa imagem que está em nós, que está no inconsciente coletivo, está presente em toda a sociedade, o que isso revela sobre nossa busca por significado? Nós buscamos significado em Deus, mas que significado? Significado da nossa vida, mas como? Essa é a questão. E a outra questão é que o Espiritismo realmente apresenta esse Deus justo e amoroso, que contrasta com um Deus punitivo, como um Deus que cria dois seres perfeitos, como no mito de Adão e Eva, fala que não é para eles comerem do fruto da árvore do conhecimento, e que, entretanto, no momento em que eles comem, eles são punidos, né? Vamos colocar essa palavra forte: cruelmente, dois seres ali então inocentes, que só conheciam da vida o quê? Não tinha dor, conheciam tudo, só as coisas boas. E aí, como que no Espiritismo a gente pode ressignificar essa história? Desobediência. Oi? A desobediência criou uma ação e uma reação. Através da desobediência dele. É uma perspectiva, né? Vou trazer um mito para o campo espírita da reencarnação e lei de causa e efeito, né? É uma possibilidade de resposta. Bom, vamos encerrando, né? E vamos deixar vocês aí quebrando a cabeça. Vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos agradecidos
mais uma vez pelos momentos de reflexão, pelos momentos em que, Senhor, buscamos aqui estarmos em harmonia contigo, harmonia essa que devemos realizar em todos os dias e em todas as horas. Porém, Senhor, quantas vezes nos perdemos, quantas vezes olhamos apenas para os nossos próprios interesses e assim desejamos não realizar isto, mas realizarmos o estarmos na ordem de Tua lei, e que a nossa obediência às Tuas leis nos levem, Senhor, à real liberdade. Paradoxalmente, precisamos obedecer para sermos livres em Ti. E repetimos com Agostinho: ó verdade tão antiga e sempre nova, quão tarde Te amamos. Abençoe-nos a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, e as famílias aqui representadas. Assim seja.